No primeiro evento tinha, acho que em torno de umas 30 pessoas. No segundo já tinha mais, e aí foi indo até a gente chegar em 200 pessoas. Teve muita coisa bacana, participei da Fátima Bernardes, eu participei do Ateli Girls, eu estava, né, fazendo parte do time do Ateli Girls, a gente fazia o podcast, a gente fazia a coluna semanal no site da Rede Atlântida também. Eu só vou acreditar quando eu estiver dentro do avião, indo para o Rio de Janeiro. E aconteceu. E o meu convite do TED veio logo depois, veio logo em seguida. Teve uma repercussão muito grande, porque eu nunca tinha falado sobre maternidade solo na Rede Atlântida, né? Mas ali eu consegui ver, tipo assim, tá, isso aqui realmente pode ser um trabalho. Não faço ideia quem seja. Mas eu fiquei com medo de, tipo, perder minha história. Ensinar política, ensinar sobre saúde sexual, ensinar sobre saúde da mulher, ensinar sobre psicologia da mulher, sobre o direito da mulher. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, a segunda edição de 2022. Foram 20 edições em 2021 e agora vamos para a 22ª. E antes de nós apresentarmos a nossa convidada da vez, temos que fazer aquele pedido super necessário para que esse projeto que consta comigo, Matheus Beck, também com Anderson Cabelo no vídeo e Matheus Giuseppe no áudio, e nesse espaço aqui que é o Rocket Club em São Leopoldo, para que ele continue, vocês precisam se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar também, isso é muito importante. Inclusive também deixar sua solicitação, deixar um arroba lá de quem vocês querem que esteja aqui. Muitos dos quais as pessoas solicitaram e sugeriram aqui, nós fomos atrás e vieram aqui. Foi o caso do Gu Jacobini, o primeiro desse ano, foi o caso do Pinho. Então diversas outras pessoas a gente conseguiu captar a partir dessa solicitação do nosso público e isto é muito importante. E agora vamos para apresentar definitivamente a nossa convidada da vez, Pamela Aguilar. Tudo bem, Pamela? Olá, tudo ótimo! Tudo tranquilo? A Pamela, né? Tranquilo não, eu ia dizer exatamente isso, né? Tranquila não, porque agora eu tô do outro lado. Eu tô sendo entrevistada, tá meio estranho pra mim, assim, confesso que tô nervosa. Pra quem não sabe, pra quem sabe também, a Pamela, ela é influenciadora digital e também uma podcaster, né? Que é uma coisa muito moderna esse jeito. A gente tá muito chique, né? É, muito chique, ainda mais a Pamela que já gravou com aquele microfonezinho, aquele da Xuxa. O Matheus vai ter que adquirir um desse, porque eu quero Não, dia. Pra mim não é nem da Xuxa, é da Britney Spears, meu anjo. Spears. Ah, aqui ó, a geração é outro nível. Outro nível. E antes da gente chegar no podcast, que é uma coisa muito atual, muito nova na carreira, na vida da Pamela, eu quero que a gente vá pro início do percurso, para todo o começo da história do teu trabalho. E eu não sei exatamente se ele começou no Ateli Girls, o que tu pode contar, como que foi, quais foram os teus primeiros projetos, estudos, trabalhos, enfim, se apresente para nós, para quem ainda não conhece um pouquinho da tua trajetória. Então, oi pessoal, eu sou a Pamela, eu sou no Instagram @fofoca-de-mãe. E também tem um podcast aí, Fofoca, que é novinho ainda, é um bebê perto do Matheus, né? Aqui também, é embrionário ainda também. Exatamente, mas somos da região, somos os únicos, né? Estamos aprendendo, crescendo. E nos conectamos exatamente por isso. Bom, eu trabalho com a internet, vão fazer 9 anos. Então, a Ateli Girls veio muito depois disso, né? Eu comecei quando tudo era muito mato mesmo, assim, não se falava em stories, em vídeo, era aquelas fotos que tu tinha que postar, ter tirado nas últimas 24 horas, aqueles filtros maravilhosos, aquela coisa linda. Então, se falar de passar a trabalhar e ganhar dinheiro com isso, não se falava, se trocava ideias do que acontecia na sua vida, né? E eu tinha um filho pequeno, o Luca tinha, acho que 4 meses quando eu comecei, e eu era mãe solo. E eu não tinha com quem compartilhar, não tinha amigas que tinham filhos na época, porque eu tinha 21 anos naquela época. Então eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem trocar ideias, aprender e tudo mais. Então eu vi lá na internet e falei, olha, vou fazer. Tanto que a minha família nem sabia no início. E aí o nome também veio de primeiro, também não imaginava o nome, que foi Fofoca de Mãe. E aí do nada começou uma pessoa a me seguir, uma outra pessoa, comecei a interagir com umas outras começaram, ai que legal, também aconteceu comigo. E aí o negócio começou a crescer. Enfim, já tô aí há 9 anos, em março faço 9 anos de internet. Aconteceu muita coisa no meio do caminho, aí eu descobri os recebidos. Porque no início era muito legal, tipo, era o máximo. Meu Deus, se alguém me mandar um presente pra mim, porque eu trabalho com a internet, porque eu tô compartilhando a minha vida. Aí depois, mas quanto é que tu cobra? Eu falei, gente, precisa cobrar? Mas ganhar presente é tão legal! Aí tem o passo de cobrar, daí eu fiz meu primeiro evento,
que eu tenho eventos. Tinha, né? Agora a pandemia, a gente vai voltar. Mas eu fiz os meus eventos. Todo ano eu tinha um evento presencial, onde eu levava minhas seguidoras. No primeiro evento tinha, acho que em torno de umas 30 pessoas. No segundo já tinha mais. E aí foi indo até a gente chegar em 200 pessoas no último evento. Que foi em Porto Alegre. Os eventos são sempre em Porto Alegre. E ele foi lá no Dado Beer, no salão principal, que é aquele enorme. E foi assim, o auge. Me senti, nossa, assim, tipo, conquistando tudo que eu queria ter conquistado, que era fazer um mega evento, com uma mega produção, com equipe. Porque sempre era tudo eu que fazia. Enfim, então as coisas foram muito devagar, as coisas foram muito assim, sabe, muito natural, sabe? E eu fui me conectando com pessoas hoje, as minhas melhores amigas são por conta da internet. Me conectei muito com pessoas e aprendi muito com a internet, já mudei muito. Já passei pela fase da mãe solteira que não tinha apoio do pai, porque na época que eu criei... Do pai solteiro também, né? Porque exatamente, eu passei a época do início, dos 4 meses, quando eu criei o Fofoca, até o Luca ter uns 2 anos, o Luca não tinha um pai presente, né? Então eu passei por essa fase, aí depois peguei uma fase que eu tava namorando, aí agora eu já fazia uma fase que eu pego solteira, agora uma fase solteira que o filho já tá grande, que eu já não falo mais tanto sobre maternidade. Então, tipo, as pessoas foram evoluindo comigo, eu fui evoluindo com as pessoas, né? E aí, óbvio, teve muita coisa bacana, participei da Fátima Bernardes, eu participei do Ateli Girls, eu estava, né, fazendo parte do time do Ateli Girls, a gente fazia o podcast, a gente fazia a coluna semanal no site da Rede Atlântica também, palestrei no TED, enfim, foram muitas coisas. Lancei um livro, né, não temos ele aqui fisicamente. O livro que não está aqui, mas ele existe. A escritora não tem o livro para palpar aqui, para mostrar para vocês, mas enfim. Escrevi um livro e agora tem meu podcast também, que foi uma forma que eu encontrei de conseguir levar mais para as pessoas o que eu tenho para dizer para elas. Porque eu acho que nos stories e no que eu escrevo, as pessoas não estavam conhecendo de fato quem eu sou agora. Então, por isso surgiu a ideia do podcast. Tu falou sobre o fato de que hoje é o @fofoca de mãe e provavelmente nesses próximos tempos deve trocar. Esse vídeo deve sair daqui a 2 segunda-feiras. Até lá já terá cambiado de nome, né? Provavelmente. Então, assim, num processo de talvez uma nova apresentação da Panda, que na verdade já está em andamento, né? Eu estou acompanhando, já está em andamento. Mas assim, eu gosto de ir, voltar, dançar. Mas antes de tu falar sobre isso, eu quero que tu volte nas pontuações que tu fizeste. O quê? Fátima Bernardes. Sim. Contextualize, como que tu foi parar lá? Então, eu fiz um post, foi o primeiro post que eu fiz mostrando o meu corpo depois de ter um filho. Eu fiz uma foto, assim, pra explicar direito, é uma foto só de calcinha, tapando meus seios, óbvio, mas eu escrevi um post super sincero, dizendo que meu corpo era completamente diferente depois de ter um filho. E que aquilo, por uma certa forma, não me incomodava, mas era uma coisa, tipo assim, não é um problema pra mim, sabe? É um corpo que eu tenho e eu tenho que aceitar ele. E aquele post viralizou de uma forma muito absurda. Isso já foi em 2017. E aí eles me chamaram, sei lá, acho que uns 3 dias depois, eles me chamaram, entraram em contato comigo. E eu fiquei tipo assim, oh, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Tipo, cara... E aí eles me escalaram de uma semana pra outra. Só que daí naquela semana, não sei se tu lembra, teve o caso de uma grávida que foi atingida num tiroteio. Eu acho que eu lembro. E ela passou o bebê e ela... No Rio de Janeiro? Isso, eu acho que foi. Lembro. E aí deu esse caso e eles tiveram que cancelar a minha ida. E eu pensei, pronto, agora nunca mais, né? Eles, não, a gente vai deixar tu em off e tal, e não sei o quê. Isso foi em início de julho, eu acho. E aí eu fui no final de julho. Mas assim, tipo, quando eles cancelaram, eu falei assim, não, nunca mais vai acontecer e tudo mais e tal. Não vou conhecer a Fatinha. Nunca vou conhecer. Mas enfim, não conheci. Porque ela tava de férias na semana que eu fui. Exatamente, mas conheci a Ana Furtado. E conheci os outros 2 meninos que eu não vou lembrar o nome agora, me perdoem. Pode ser Laíra. Tem o que é aqui do Rio Grande do Sul, que eu não lembro o nome, que é da RBS. Não. Manuel Soares. Isso, o Manuel é um querido. E o outro Laíra também, um querido também. Laíra Ribeiro, pode ser? Exatamente, esse aí. Muitos, nossa, sério, maravilhosos. E foi assim, quando eles me chamaram de novo, eu falei, tá, eu só vou acreditar quando eu estiver dentro do avião, indo para o Rio de Janeiro. E aconteceu, e foi assim, simplesmente uma das experiências mais incríveis, tipo assim, é muito real. É muito real estar lá no programa e ver gente famosa e tipo, cara, eu tô na Fátima Bernardes, porque assim... Quem tava no programa, tu lembra? Tava Pichote. Pichote, eu amo Pichote, eu amo Pichote. Eu gosto muito de pagode. Nossa, eu amo, eu surtei, eu tava na plateia surtada, assim. No dia que eu ia ir antes, ia ter Isa.
Só que a Isa Também nem era seria conhecida foda. naquela época. Hoje seria foda, né? Hoje seria muito foda. Nossa, eu ia pagar muito pau. Mas tava pichote, aí quase infartei. Mas foi muito foda porque quando a gente trabalha com rede social, tem um certo público que ainda não acredita na gente, ainda mais, tipo, 4, 5 anos atrás, porque a gente não tá no jornal, porque a gente não tá na TV. Então as pessoas não levam muito na verdade, né? E ali eu estava ao vivo, na Globo, passou muitas fotos sobre mim, eles falaram muito meu arroba. Uau. E eu fiquei tipo assim, cara... E deu uma decolada? Nossa, super! Muita gente me marcou, teve uma repercussão muito foda, saí no jornal e tudo mais e tal, foi muito foda. E o meu convite do TED veio logo depois, veio logo em seguida. Então, tipo, 2017 foi um ano assim, tipo, caralho. Eu realmente... Ai, desculpa, pode falar palavrão? Pode. Eu falo muito palavrão. Foi um ano assim, tipo assim, coisas muito grandiosas aconteceram pro meu trabalho. E foi muito incrível, assim. E na Fátima Bernardes foi realmente um... Meu Deus, desculpa, eu quase destruindo tudo aqui. Eu resbalei o pé no cabo, mas eu continuo da Fátima Bernardes. Aqui não tem corte, vai continuar assim. Mas foi muito massa, foi, assim, muito incrível mesmo. E assim, o TED, ele fala sobre... Eu olhei, acho que um trecho também, ele fala sobre a maternidade. Na verdade, ele fala sobre o meu caminho de me conhecer como uma mulher, na verdade. Ele me conta um processo de me descobrir com 20 anos grávida, até me descobrir como uma mulher feminista que aceita o próprio corpo e tudo mais. Ele faz um caminho, assim, sabe? E foi onde essa gravação? O TED foi no Teatro da Unicinos, nem tinha inaugurado o Teatro da Unicinos em Porto Alegre ainda. Foi assim, maravilhoso. Foi realmente o melhor dia da minha vida. Porque quem gosta de TED, quem gosta de assistir às palestras de TED, sabe a importância que é. Tem muita gente que não faz nem ideia o que é TED. Uhum. Mas pra mim foi tipo assim, caralho, eu cheguei lá. Mas eu acho que a galera que tá na internet sabe. Certamente já viu. Muita gente não sabe. Nossa, muita gente não faz nem ideia do que é um TED. Nossa, eu sou muito fã, já era antes. Talvez quem seja, vamos reformular, talvez quem seja da comunicação obrigatoriamente saiba. Não, total. Com certeza. E é tipo assim, cara, só gente foda participou e eu perdida no meio. Eu acho que o boom, por exemplo, do Piangers foi também por conta do TED, assim, né? Vários casos, assim, mundiais, mas aqui, né, puxando a sarda pro nosso assado aqui, até condiz com o momento que ele sai da Atlântida pra focar nesse projeto dele, essa virada de chave, muito por conta desse funcionamento. Eu também, né? Se eu entrei, se a minha vida tomou outro rumo, foi graças ao Piangers, né? Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse o Piangers na minha vida, né? A ideia partiu dessa... Não, eu entrei na rádio, entrei na Telegirls por conta do Piangers. Que daí, tipo, eu entrei na rádio, aí teve a ideia na Fátima, aí teve o TED. Então, tipo, tudo foi um caminho graças a... assim, realmente, eu acho que eu não teria... Mas ele te contatou? Como é que foi essa história? Sim, ele apresentou o meu arroba pra rádio. E aí que surgiu o convite. Que demais. Então, é um cara que tu já trocou ideia, enfim. Não, óbvio, super. Toda vez que a gente se via, ele, Pamela, teu livro, quando é que vem? Eu falo, pois então, né? Não vem nunca. Mas enfim, saiu, né? Mas veio depois de muito tempo. Mas enfim, o Piangers é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso por ele, por todas as portas que ele me abriu, por tudo que ele já me passou. Meu trabalho não seria o que é se não fosse por ele. Assim, e eu acho que assim, tu tava falando, e a gente já vai chegar lá mais adiante, tu falou sobre uma transição na tua carreira, que muda de fofoca de mãe pra Pamela Aguilar, digamos assim, que tá num outro momento, né, numa outra trajetória. Eu acho que o Piangers é um exemplo disso também, de um cara que fazia piadas politicamente incorretas e muito pesadíssimas, né, pesadíssimas, e é um cara que, cara, ele virou a chave, ele enxergou. E assim, pelo menos eu não conheço ele, mas como espectador, como um cara que admira, tu enxerga como uma mudança genuína, que não é uma mudança comercial em que ele viu uma lacuna e eu vou ganhar dinheiro nisso. Não, ele mudou e, pô, óbvio, ele surfou nessa onda e vive disso. Mas é claro na forma com que ele conduz, na forma com que ele se expressa, que ele mudou, que ele é uma pessoa totalmente diferente. Não, total. E até uma coisa, eu sou muito fã dos guris do Caixa Preta, eu gosto desse humorzinho mais pesado, de vez em quando, confesso. E o Pedro Smanioto, né, o Alcemar, ele contou que uma vez eles estavam num daqueles eventos lá do Pretinho Básico, e ele saiu do banho, tava ele, o Piangers e mais alguém no quarto do hotel, assim, e ele disse que ele foi se secar. E ele foi limpar, né, a parte de trás ali do corpo humano. E ele disse que ficou sujo, ele não tinha se lavado. Aí ele disse, olha aí, gurizada. E ele disse que o Piangers olhou pra ele. O Piangers, num outro momento, ia dar risada junto. Ele falou,
dá uma segurada, que é tudo pai de família, né, cara? Isso não tem graça nenhuma. Mano, ele disse que ele ficou sem chão, assim, sabe? Porque ele é o único solteiro. Era o único, né? Ainda naquela pegada Sim. mais idiota, assim, que eu compactuo, confesso. Mas ele disse que ele tomou uma puteada, assim, que ele ficou sem chão, disse que ele voltou, assim, guardou a toalha. Ele disse, baixou as orelhinhas. o cara mudou totalmente, assim, né? Então, assim, foi um cara que te deu esse espaço, que te levou a Telegirls. E como é que funcionou esse projeto? Eu vi que tu tinha textos no blog e tinha a participação também do podcast. Sim. Com quem que tu fazia? Já tinha a Juju? Sim, na verdade, primeiro começou com as matérias no site, né, da Rede Atlântida. E é muito legal, porque no meu primeiro texto teve uma repercussão muito grande, porque nunca tinha se falado sobre maternidade solo na Rede Atlântida, né? Se falava alguma coisa com a Rodaica, mas nunca abertamente, né? Então, no primeiro dia, foi lançado, acho que era na quarta de noite, final da tarde. No outro dia, no programa da Uma, mandaram um e-mail agradecendo por terem aberto essa pauta, né? E a Rodaica que leu. Então eu falei, tipo... No pretinho. Exatamente, eu falei, tipo, putz, a Rodaica tá sabendo do meu trabalho, tá sabendo do que eu tô fazendo, tipo... Aonde eu cheguei, sabe? Tipo, porque assim, quem é aqui do Sul sabe a importância que a Atlântida tem. Por mais que hoje a Atlântida não seja mais, tipo, uou, é a Atlântida... Mas, tipo, a gente sabe quem é, né? Passa por ali. Quem tá estourado passa ou passou ou está. Exatamente. Todos. Então, assim, é uma coisa que eu fico muito, assim, grata, sabe? Por tudo que eu aprendi ali. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi sobre escrever, eu aprendi muito sobre escrita ali. Porque, enfim, passava pela redação, óbvio, né? Tinha aprovação e tudo mais. E aí, depois de um tempo, eu não vou saber te dizer quanto tempo depois que surgiu a ideia do podcast. Mas isso faz o quê? 5 anos. Nem se falava em ter podcast ainda, né? E a gente já tava ali fazendo. A gente fazia... Era só ao vivo no site e no Facebook. A gente não ia ao vivo na rádio. Mas a gente tinha um público muito legal. E quando a gente começou, era eu, a Juju Macena... Eu não vou saber todo mundo. Mas era eu, Juju Macena, a Glainá. Eu acho que a Yasmin também tava. A Aline... Eram algumas meninas. E era no estúdio lá em cima, no morro, ainda. E era muito doido, porque naquela época ainda era muito machista a Atlântida. Então ali foi a chave de virada, que as piadas começaram a ser um pouco mais repensadas, que o público começou a repensar um pouco mais. No primeiro programa a gente só viu muito hate. A macharada começou assim, ó, xingar, público, falar merda, um monte de mulher bonita no programa, né? Então assim... Foi bem pesado. E a gente começou a perceber uma mudança no público masculino, falando, né? E também nos meninos. Porque a gente começou a refletir e debater mais com eles também sobre isso, né? Então foi muito legal. Foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Eu sinto muita falta de ir pra lá e conversar com o público daquela... Enfim, com aquela magnitude, né? Só a Atlântida tem, não, independente. São milhões. Da época que a gente fala. Mas assim, é um programa que deveria voltar, de verdade. Assim, várias vezes eu penso, cara... Por que acabaram? Qual foi o período que tu esteve lá? Quanto tempo? Ai, acho que deu 2 anos, alguma coisa assim. Acho que foi um bom tempo. A tua contratação era pro podcast ou tu era uma funcionária da Atlântida? Quê? Eu não ia receber nenhum centavo. Nunca? Nunca. Nunca. Então, né? Mas assim, vamos lá. Não, eu sei, eu entendo. A gente tá falando de RBS? Não, e não só RBS. Eu sou jornalista e assim, eu já fiz muita coisa assim também, de graça, porque a gente faz pela nossa exposição. Não. Tu recebeu de outra forma. É a forma correta de conduzir? Óbvio que não. Óbvio que não. Eles estão ganhando dinheiro em cima de ti? Sim. Mas o que a gente pode fazer, né? Mas assim, se me convidassem hoje de novo, eu iria de novo. Claro. Não mudaria absolutamente nada, iria de novo. E se precisasse todos os dias, eu iria de novo. Porque não adianta, querendo ou não, se tu tem um portal que é ainda do meio tradicional, a tua visibilidade é completamente outra. Não, reverbera muito mais. Nossa, total. Foi muito triste, assim, quando a gente começou a não ter mais a porta que a gente tinha com a rádio, de fazer os programas direito e tal. As coisas começaram a se... Enfim, entrou uma nova diretoria e a gente começou a ser deixado de lado. Vários projetos que a gente apresentou nunca nem foram pra frente. Então, assim, era uma coisa que tinha tudo pra dar certo, muito certo, e não deu. Talvez até por essa questão, eles não estavam a fim de investir nesse momento lá. Na verdade, o Pretinho tava muito em alta ainda, entendeu? Então,
Tipo assim, era o auge do Pretinho. Tipo, eles estavam rodando o Brasil. Rodando o Brasil, não. Rodando O estado com o espetáculo e tudo mais. Então, tipo, não era o momento. Balada, eu acho, na época, não tinha? Tinha, Balada teve uma do até na Pretinho. Moinho. É. Teve uma festa fantasia na Moinho. Fui bastante na Moinho, fui bastante na Moinho. Também fui. Então, a gente ia em vários lugares e tal. Era legal ser vista como isso, sabe? Poder dizer que trabalhava na Atlântida. Óbvio, fechei muitos trabalhos por conta disso também. Ganhei credibilidade por isso. E hoje ainda tenho muito orgulho de poder dizer que trabalhei pra Atlântida, né? Mas enfim, ó, acabaram com o programa. Tinha tudo pra, tipo assim, ser o pioneiro dos pioneiros, ter dado muito certo, ter dado muito dinheiro pra rádio. Mas enfim. E assim, tu fala, tu me contou da tua vida a partir dos 20 anos, no momento que tu engravida. Uhum. Mas profissionalmente, tu já tinha esse objetivo de migrar pra comunicação? O que era teu anseio? Jamais, eu não fazia ideia que... Eu tinha 20 anos. Tu não tinha trabalhado em nada? Não, eu tinha trabalhado em um monte de coisa. Mas, tipo assim, coisas tipo o quê? Tipo o quê? O que tu tinha Eu achei que ia fazer administração, fazia tecnólogo em administração. Família tinha empresa, alguma coisa? Meu pai tinha uma oficina mecânica. Eu cresci dentro de autódromo com meu pai e achei que eu ia ficar ali com ele. Tocar um negócio. Tipo, não tinha muita... Eu tinha 20 anos. Tinha 20 anos, tipo, não tinha nada na cabeça. Eu só queria fazer festa. E aí, engravidei, e aí surgiu a fofoca, e aí as coisas mudaram. E aí, estamos aí. Então, tu nunca teve um trabalho formal, assim? Tive. Já teve? Tive muitos. Tive sim. Até ano passado eu trabalhava numa agência. E aí, ano passado, a Sanidade pediu, tipo assim, não, meu anjo, escolha. E aí eu escolhi continuar com fofoca e focar nisso. E aí surgiu o podcast também. Mas eu trabalhei, sim, por muito tempo. Já tive carteira assinada, tudo. Já rolou. Não, Mas sempre também nessa parte de comunicação, de agência, não? Nunca. Nunca? Nunca. O que tu fazia nessa agência, por exemplo? Na agência, sim. Na agência eu fiquei agora 3 anos na agência. Eu criava conteúdo para as redes sociais e tudo mais. Mas antes eu trabalhei secretária numa clínica pediátrica. Trabalhei dentro de uma fábrica de administrativo. Já fui secretária de qualquer coisa, enfim. Nada ligado à comunicação. Nada. Mas enfim, sempre na luta, sempre tentando buscar. Mas era aquela coisa tipo assim, todo mundo pensa, ai, você é arquiteto, ai, você não sei o quê. E eu tipo, não sei o quê. Sabe, tipo, poxa, eu tenho, sei lá, quando eu tinha 17 anos, que tinha que decidir o que ia fazer da vida, né? Eu falava, gente, não faço a mínima ideia do que eu quero da minha vida. É uma escolha muito cedo, né? A gente tem que fazer. Muito cedo. Pô, hoje em dia, eu acho que a galera finalmente tem uma liberdade pra ter um tempo pra pensar. Porque, assim, na nossa época tinha aquela pressão. Sim. Os guris sabem, assim, eu estudei no São José, aqui de São Leopoldo, que é um colégio particular. Mas eu sou do bairro Feitoria, eu vinha de um colégio público, né? Então, assim, meus coroas, acho que devem até hoje, para as freiras ali, se desdobrarem para eu estudar do período do ensino médio, do ensino fundamental em diante ali. Só que eu nunca tinha pensado, porque a realidade no bairro ela é diferente da realidade em colégio particular. Eu nunca tinha pensado em faculdade. Então, chega no ensino médio, todo mundo falando, todo mundo já sabia, porque tem o pai que é não sei o quê, o pai é engenheiro, o pai é advogado, o pai é médico. E a gente ali, né, cara, pô, meus coroas sempre trabalhando, mas, pô, né, na luta deles, minha mãe é professora, meu pai é vendedor. E só que eu não sabia também, sempre gostei de texto, escrevia e tal. Mas aí tinha aqueles Unicinos Conecta, que eram uns eventos pra fazer. Eu adorava. Era legal, só que assim, eu não sabia. E uma vez eu caí até hoje eu não sei o que eu tive na minha cabeça. Eu tinha que escolher um curso. E eu fui no Engenharia de Alimentos. O que tu tinha na cabeça? Eu tenho uma amiga que fez, meu colega que fez. Mas, cara... Eu falo, mas gente, quem é que decide com 17 anos fazer engenharia de alimentos? Eu nem sabia o que era. Eu não sei por que eu... Sei lá, eu pensei... Até hoje eu não sei o que faz. Eu pensei, sei lá, vai ter umas batatas fritas ali, eu vou comer, tá ligado? Eu pensei que era uma parada assim. Aí eu fui lá e fui na oficina de engenharia de alimentos. Aí tipo, tinha eu e mais 4 pessoas, óbvio. Porque nenhum imbecil de 16, 17 anos vai na tua engenharia de alimentos. Tu vai num outro que tá, sei lá, tem um DJ da Atlântica tocando alguma coisa. E aí foda-se, tu pega uns panfletinhos, tira uns selfies e acabou. Mas eu tava Não tinha nem selfie, mas tu não tinha selfie. Não tinha nem selfie. Não, já tinha celular. Mas não tinha internet. Não, mas não tinha internet. Devia ser o 50... Qual que era? 52... Não, eu já tinha aquele... 51, 20. Não, eu tinha um azulzinho que era assim, a Nokia, assim, Não. Ele era branco com azul. Ele tinha uma tarja azul, assim, eu tô tentando lembrar nessa época qual que eu tinha. E já tinha MP3. Nossa, era câmera chique, então. VGA e pá. Eu não lembro. Eu lembro do Motorola, aquele que abria assim, o de flip. Esse é bem velho. É Motorola? É antes, não. esse é antes. Não.
V3. Isso! V3. É, o V3. Eu tinha o rosa pink. Nossa, esse eu nunca uau, tive. gente. Tinha os penduricos ainda. Eu não tive V3. Mas eu não lembro os outros que eu tive, mas eu... Mas aí eu fui pra porcaria da oficina lá, né? E fiquei uma meia hora, desse eu vou no banheiro e fugi, né? Tipo, o que eu ia fazer na porra da engenharia de alimentos? Podia estar rico, né? Fazendo sei lá o que faz. Então, né? Não, estuda tudo, né? Eu olhei um pouquinho, prestei um pouquinho de atenção lá, uns 10 minutos. Sim. E... Mas o que faz um engenheiro de alimentos? Cara, o cara estuda, né, as fórmulas por trás da alimentação e, cara, é uma coisa meio complexa. Eu não sei, obviamente. Mas isso não é nutricionista que faz? Não, a nutricionista vai dizer o que tem que te alimentar. Ele não é na composição, na produção. É uma coisa mais industrial, entendeu? Não entendi, mas tudo certo. Depois a gente procura também, não sei explicar direito. Por isso que eu não sou engenheiro. Se quem souber, quem for engenheiro de alimentos pode comentar aí. Comenta ali pra nós, daqui a pouco Desculpa, galera, nossa... Com certeza são pessoas ricas, o engenheiro de alimentos. Exatamente. Porque são poucos. A gente quis pra área da comunicação, Deu ruim, né? Deu ruim. Mas estamos aí na luta, estamos aí tentando, né? Aos pouquinhos. E aí, para nós voltar, sair da engenharia de alimentos para voltar para a influência digital, podemos dizer assim. Sim. Quando é que tu enxergou que, pô, não, aqui eu posso agir, eu posso funcionar de alguma forma ou outra? Sabe que eu acho que foi quando eu tive o meu primeiro evento, que foi ali que eu pude palpar. Porque até o momento em que a gente não consegue palpar as coisas, fica tudo muito superficial, assim, sabe? E eu fiz esse meu primeiro evento, acho que foi em abril de 2015. E que foi no... Ai, não vou lembrar o nome do restaurante, mas foi um restaurante ali antes de dobrar para Padre Chagas. Fernando Gomes. Tinha um restaurante antes, que era o Applebee's, na esquina. Tinha um restaurante ali, eu esqueci o nome. Era maravilhoso aquele restaurante. Não é pro meu bolso ali. Pois então. Pois então. E eu fiz um evento ali, tinha em torno de umas 30 pessoas. E ali eu consegui ver, falei, caralho. Eu consigo atingir pessoas, essas pessoas são reais. Essas pessoas existem. E eu conheço todas essas pessoas até hoje. E eu falo, tipo assim, meu Deus, tanto que tem seguidoras minhas que estão comigo desde aquela época, assim, sabe? Desde o início, desde os primórdios. E ali eu pensei assim, tá, isso aqui é real mesmo. Tipo, eu já tinha ganhado presente, já tinha, tipo, recebido um trabalho de 100 pila, já tinha rolado. Mas ali eu consegui ver, tipo assim, tá, isso aqui realmente pode ser um trabalho. Mas isso, sim, muito tempo atrás ainda, né? Ainda nem se falava em influência digital. Era mais, tipo assim, essa guria faz um negócio diferenciado. Não sabemos o que é, pode ser que funcione. E hoje tu vive somente da produção de conteúdo na internet. Sim, hoje sim. E assim, por que eu digo tu vive disso? Porque eu acompanhei desde os primeiros contatos que eu tive com a Pamela, né, pra convidar ela aqui pro podcast. Não, o convite veio no dia 31 de dezembro, né? É verdade. Não, mas eu tinha conversado, já tinha Sim, trocado uma ideia. Sim, a gente já tinha conversado. A gente trocado uma ideia e eu tava ali te monitorando, tu nem viu ali, eu tava sempre olhando teus stories ali, né, acompanhando, eu sempre dou uma... eu tenho essa coisa, eu acompanho bastante a pessoa antes, daí depois, essa pessoa tem um conteúdo muito legal e tal, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu acompanhei o drama que teve, né, que tu comentou pra nós aqui antes, em off, eu quero que tu divida também com a galera que tá nos assistindo ou nos ouvindo, e aí tu perdeu o teu Instagram, perdeu tua ferramenta de trabalho. Sim. É o cara que faz iFood, entrega de moto e perdeu a moto. Exatamente, exatamente. Mas sabe que eu pensando nisso, assim, a gente trabalha com uma ferramenta que eu já vi muita gente falar, que a gente trabalha com uma casa alugada. Aquele terreno não é nosso. Uhum. O tio Mark pode vir e ele dizer assim... Deleta tudo, acabou. Acabou, deu, tchau pra ti. Só que aí, muitas pessoas falam assim, mas é que tu tem que ter um outro lugar pra se comunicar com o teu público. Mas aonde, meu anjo? O site? Eu vou falar como com as pessoas no site? 2022. Eu vou falar como com as pessoas no blog? Tipo, não tem essa conexão, não tem essa coisa que a gente se acostumou agora dos stories, dos vídeos, das lives. Não tem isso, né? Então eu pensei assim, cara, eu não sei o que eu ia fazer. Não sei. Eu começaria do zero? Começaria do zero, não teria problema com isso. Mas o que pegou pra mim é que ali eu tenho a vida do meu filho. Eu tenho a minha história, eu tenho coisas que a minha memória é muito ruim. Depois que eu tive Covid, piorou mais ainda. Ficou ruim mesmo? Sim, eu tomo remédio pra problemas de memória. Eu tenho problemas neurológicos e sequelas de Covid. Cara. Sim. Mas não chegou a ser internada? Não, graças a Deus, mas tem sequelas, várias sequelas que eu carrego comigo. Enfim. Mas muita coisa eu não lembro que tá ali. São 9 anos de história. É a minha vida inteira que tá ali, sabe? São várias fases, é o meu crescimento, Enfim, tá tudo ali.
E eu não tenho aquilo ali em outro lugar. É um álbum. É o álbum que a gente chegava na casa dos nossos pais e a gente abria aquele álbum lindo pra rever. É o Instagram. Se eu desço lá as minhas quase 5.000 fotos… Nossa Senhora. Pensa, são quase 5.000 publicações. São 9 anos de história. Tipo, é muita coisa. Então, tipo assim… Eu fiquei mal por isso. Não de começar do zero. Não, tipo assim, né, recuperar os meus seguidores. Não, nada disso. Nada disso. Porque eu sei que quem é de fé ia vir de alguma forma. E eu tive muito apoio de muita gente falando, eu não sei o que fazer, mas eu só tô te mandando boas energias. E eu recebi muito apoio de gente que eu não faço ideia quem seja. Mas eu fiquei com medo de, tipo, perder minha história. Aí, pra quem não sabe contextualizar, simplesmente a conta dela sumiu. Simplesmente, do nada, eu tava numa reunião, de umas 8 da noite até umas 10 da noite, eu tava numa reunião com uma amiga. E aí eu entro no Instagram e eu… Ué, entrei no meu pessoal, que eu tenho um Instagram pessoal também. E aí eu entrei e falei, usuário não encontrado. E aí eu já entendi. E ali, gente, foram assim, não deu 24 horas, tá? Mas foi uma das piores horas que eu já vivi, assim. Porque eu já perdi meu pai, já entrei em depressão. Mas ali foi tipo uma somatória de tudo. Eu perdi a história comigo, com meu pai. Eu perdi a história do meu trabalho. Eu perdi todos os trabalhos que eu já fiz. Eu falei, caralho, quem sou eu? Sabe, eu chorei muito. E hoje tu movimenta pra fazer um backup de, não sei, de que forma registrar aquilo? Não tem muito o que fazer. Num drive? Meu livro printar? foi muito nessa ideia. Meu livro. Escrever meu livro foi muito nessa ideia. Não que ali tinham textos, porque na verdade meu livro, a ideia do primeiro livro era trazer textos que eu já tivesse escrito. Uhum. Mas quando eu mandei pra minha editora, não tem uma editora, mas a editora, uma pessoa, A pessoa que editou. Uhum. Isso. Ela falou assim, não, Pablo, eu não quero esse livro aqui, eu quero outro. Porque não tem nada a ver com a fase que tá passando. E aí, então, o próximo livro, a ideia é um compilado de crônicas, de textos que eu já escrevi justamente. Pra se um dia acontecer alguma coisa, a gente tem algum lugar registrado. Tá ali na instante. Exatamente. Então, é muito nessa ideia. Não, e assim, tu falar sobre essa coisa, eu me lembrei de um detalhe. Eu conversei com a minha irmã, eu tenho uma filhada, a filha da minha irmã Renata, que é a Bela. A Belinha tem um pouco mais de 2 anos, é tudo na nossa família, ela é a primeira neta dos meus pais. Então, assim, eu conversei com a minha irmã sobre isso. Hoje tem o perfil da Bela, que é bloqueado, que é só pra nós. Uhum. E é isso aí, é um álbum. Então, assim, desde os primeiros meses, as primeiras fotinhas. Então, sempre que a gente tira, a gente diz, grava lá, sei lá, daqui a pouco dá um pau nisso aqui, sei lá, se extravia o Google Drive e, cara, tá ali, tudo bem, pode estragar, pode excluir, não existir mais no Instagram, Sim. mas é um a mais, é um ambiente a mais, óbvio que provavelmente tu tem muitas dessas fotos aqui, ou em algum outro drive, mas hoje o Instagram se estabelece como isso. Total. E assim, eu não me considero nem influenciador, nem nada, eu sou um jornalista que agora tô nesse caminho aqui. Tô aprendendo um pouco mais tarde, eu já tenho 31 anos, né? Nossa, cuidado. Cuidado. Tô assim, aprendendo a lidar com isso. Não sou influenciador, quem tá no meu Instagram ainda são os meus amigos. Aos pouquinhos tá respingando alguma coisa, mas tá bem assim, não… E nunca foi o meu objetivo. Meu objetivo é, cara, conhecer, receber ideias, né? Pode vir a acontecer no futuro, não sei, mas não é essa a ambição. O objetivo é o projeto decolar com histórias legais, com histórias diferentes. Mas ele acaba sendo, sim, também, talvez não profissionalmente, mas pessoalmente, tem minha trajetória, as viagens, Total. Os rolês que tu fez, a tua formatura, o encontro com teus amigos, o churrasco. Sabe que eu acho que um grande problema, não sei se é um problema, se eu posso dizer, mas aqui na nossa região, aqui no sul, e principalmente a gente que mora mais, digamos, interior, em São Paulo, Rio de Janeiro, a galera tem muito costume de fazer vlog, né? Os youtubers que tem canal de vlog e tudo mais e tal. E hoje eu vejo, assim, que eu acompanho vários, das antigas, vários. Tô falando das mulheres, né? Principalmente, né? Mas a Nina Secrets, que é muito das antigas. Christian Figueiredo. Eu adoro assistir os vlogs deles. Eu falo, cara, quando eles tiverem, sei lá, 60 anos, eles vão olhar isso aí, eles vão pensar, putz, que coisa boa. Legal. Que eu gravei isso aí. Eu tenho, porque… Querendo ou não, pelo menos na minha época, quando eu era pequena, meus pais tinham aquelas câmeras enormes. Depois passou pra pequenininha, mas tinha aquelas câmeras enormes que eles saíam na rua com aquilo. E eles gravavam. E depois passou pra menorzinha, aquela de mãozinha, assim. E eu falo, tipo, gente, as pessoas já gravavam as suas vidas. E que bom que faziam isso. Hoje eu sinto muita falta que eu não tinha os stories na época que meu pai ainda era vivo.
Porque eu não tenho stories com ele falado. Não tem vídeos, assim. Eu não tenho vídeos com ele. Eu tenho das reportagens, entrevistas que ele já deu e tudo mais, mas eu não tenho stories com ele, sabe? Isso me faz uma falta. E eu penso, cara, um dia a gente vai agradecer de ter compartilhado essas coisas. Um dia a gente vai agradecer de ter gravado. Porque hoje ainda parece assim, olha lá, a pessoa gravando. Mas um dia a gente vai agradecer isso. E assim, tu falou sobre isso, eu vejo que de vários stories, ou vídeos, ou posts no teu feed, que aparece teu filho, dá pra ver que ele é super desenvolto, porque obviamente ele cresceu no meio disso tudo, né? Desenvolto da onde? Hã? A base de chantagem? Ele não gosta? Não. Mas ele não, vai é que muito ele não bem. gosta. Ele faz, ele manda bem. Manda bem. Mas, pra convencer, aí é um processo. Aí tem um Kinder Ovo por Vai uma trás, bolachinha. tem um Mac. Vai um videogame liberado por um tempo. Vai um joguinho novo pro Play, sim, rola. Mas ele manda muito bem. Ele já fez um filme, né? Ele já fez um filme que é premiado. Sim. Qual filme? Florencio Guerra, Seu Cavalo. Ele lançou ano passado, foi premiado em vários lugares já. Gravado aqui no Rio Grande do Sul? Gravado aqui no Rio Grande do Sul. Que legal. E ele é o Florencio Guerra na versão criança e ele mandou muito bem. Ele massa. Não tem nenhuma fala, mas as expressões dele falam tudo. E a mãe baba, né? A mãe baba. E tu acha que eu tenho... Bom, é muito cedo, né, pra nós projetar qualquer coisa. Ele não gosta. Ele quer ser youtuber de gamer de sucesso. Streamer. Então tu vai mostrar pra ele, talvez ele até conheça. O Gu, já comentei que tava aqui, é streamer. Nossa, de Free Fire. Muito saber. De Free Fire. Sério? Ele joga? Na verdade, Free Fire o Luca não joga. Ele joga Fortnite e Roblox e Minecraft. É os jogos que ele tá ainda. Entendi. É que, na verdade, ele ganhou o PlayStation há pouco tempo, né? Por mais que eu seja uma mãe muito da era digital, ele não tem celular, ele não tinha videogame até pouco tempo. Então, assim, o quanto eu consegui segurar, eu segurei. Legal. Porque ele tenha também, talvez, essa convivência, né, de amigos, de brincadeiras. Eu acho que uma criança com 8, 9 anos não tem que ter a responsabilidade de ter um celular e WhatsApp e conversar com outras pessoas. Porque daí o controle fica ainda mais complexo de ser feito. Né? Sabe? Então, tipo assim, óbvio, ele assiste YouTube, joga e tudo mais, sempre teve. Nunca, tipo assim, bloqueei ele de poder olhar YouTube. Não, nada, não é isso. Mas ele não tinha o celular dele, não tinha um tablet, ele não tinha o videogame dele, não tinha. Agora ele tem, óbvio. Porque ele tá numa fase que brincar já não é mais legal. Que brincar comigo já não é mais legal. Tá quase chegando na pré-adolescência. 9, é o quê? 11, 12? Ele tá com 9. Mas assim, por conta da pandemia, estudos já dizem que essa fase... se antecipa? Veio antecipada. Então, assim, é bem complicado. Bem complicado. E assim, um detalhe, a gente já dançou por todos muitos dos percursos da tua vida. E eu quero que tu fale sobre um que em off tu falou que queria muito tocar nesse assunto, que é sobre o feminismo, é sobre encarar, sobre tratar desse assunto. E tu falou sobre o fato de que, era 2017 que tu tava na Telegreus? Sim. E eu sinto assim, eu tenho 31 anos. Eu me formei na escola em 2007, né? Faz alguns dias aí. Pô, tua memória é boa, hein? E aí eu mínima ideia que ano que eu me formei. Eu me formei em 2007, comecei na faculdade em 2008. Só que assim, eu me lembro obviamente não, talvez também pela ausência de redes sociais na época, mas não se falava Mentira, sobre... tinha Orkut, meu anjo, depoimento. Mas era só no PC e só depois das 2 no sábado. Exatamente, de noite, barulhinho conectando, internet. Né? Exatamente, então só a galera mais velha vai entender o que a gente tá falando. E assim, mas a gente não discutia coisas como... Cara, podemos dizer que sim, assim, obviamente eu tenho uma irmã, eu tenho minha mãe. Mas a gente não falava sobre essa igualdade de gênero, a gente não falava, e eu até trato de um outro assunto que a gente não falava sobre política. Não! Nunca. E assim, esse cara fala, porque a escola, sei lá, transformou os caras da década tal em petistas ou em bolsonaristas. Cara, pelo menos na minha época, era zero. Zero política. Ninguém falava. Tinha um contexto lá de história. Votava porque os pais e os avós votavam. Os pais exigiam. Quando a gente já podia pessoas votar. de direita pensam assim, pessoas de esquerda. Era isso, era um contexto só, o conceito, né? Na hora de tu estudar história e ponto final. Hoje não, a rede social impulsiona com que tu tenha uma opinião, com que tu discuta isso. E tu falou que vocês foram peça, podemos dizer assim, chave num momento, pelo menos para um número X de pessoas, né? Vocês passaram podemos dizer que pioneiras, assim, por mais que seja muito recente, e eu acho que a discussão é recente, efetivamente, né? Muito recente, é ridículo pensar nisso.
É ridículo a gente pensar nisso, tipo assim, que as mulheres começaram a votar 40 anos atrás, sabe? É ridículo a gente pensar isso. Então, assim, muita gente vê o feminismo como muito radical. Vê o feminismo como, meu Deus do céu, essa aí porque é o que eu falo no meu TED, né? Feminismo, as pessoas, tu é feminista, tu é sapatão. Não depila as axilas. Sapatão, petista, Nossa, lulista. Total. E não depila a axila. Gente, eu não sei, assim, qual é a tua posição política e tudo mais, mas, eu não sei nem se posso falar isso aqui, Deve. Mas enfim, eu, desde o primeiro momento em que ficou, tipo, ali nas eleições, né, vamos falar de política, Bolsonaro e PT, né, nem lembro quem é que era do PT. O Haddad? Enfim, não lembro quem que era, mas era tipo, não falava nem quem era, mas falava que era PT. É porque o Lula ainda não podia, poderia né, concorrer, acabou sendo eu olhava pra cara do Bolsonaro e falava assim, meu Deus, é sério que alguém vai votar nisso ali? É sério. E enfim, quando o Bolsonaro ganhou, eu chorei muito. De medo. Porque eu comecei a ver nos meus stories, meus amigos postando stories com arma. Eu sou mãe. Então, tipo assim, aquilo ali foi muito forte, né? Óbvio que isso não aconteceu da maneira que falaram que ia acontecer, né? Mas ali me deu muito medo. E eu, como mãe, eu senti muito medo de verdade. Porque eu não imaginava que tantos amigos meus tinham posse de arma. E eu acho isso uma coisa, querendo ou não, muito perigosa, né? Enfim. Tenho os meus ideais. E eu sempre fui... na minha família, a gente sempre votou PP. Lá em Sapiranga sempre foi PP. Renato Molin, Fichinha e tudo mais. Uhum. Então, tipo assim, era assim, PP e PT. Então, tipo assim, cara, PT, Deus me livre. Deus me livre. Só que, quando eu vi Bolsonaro, falei, gente, eu voto em qualquer outro. Menos no Bolsonaro. Votei PT. E tu vem de uma estrutura de direita, conservadora, assim. Total. E pra Sapiranga fez muito bem. Que é a cidade onde eu moro, fez muito bem. E hoje segue PP, com a Karina, maravilhosa. Corinha também, enfim, gosto muito da maneira em que elas cuidam da cidade, conheço elas pessoalmente. Então, assim, eu gosto muito do trabalho delas. Enfim, tu trabalha com político, assim, eu acho que todo político sempre vai ter alguma coisa que vai capengar pra um lado que não vai dar certo. Porque, cara, nem todo mundo faz um bom trabalho. Mas quando eu olhava pro Bolsonaro, eu pensava assim, não tem como dar boa, só pra olhar pra cara dele. E aí... Quando aconteceu, enfim, tudo que aconteceu, a gente sabe, enfim, tudo que aconteceu com o nosso país e toda a visão que o nosso Brasil teve diante do mundo durante a pandemia, eu falei, cara, eu sempre fui contra o Lula, sempre fui contra os ideais do PT e tudo mais, mas hoje, se me botar, Pamela, tu só tem 2 escolhas, eu voto no PT, porque pra mim, dentro do que eu acredito, continua sendo ainda um caminho melhor. Ah, mas o Lula foi ladrão. Ok, meu anjo. Mas pelo menos ele não deixou a galera passando fome igual tá acontecendo agora, sabe? Então, tipo assim, eu ainda não entendo sobre política, mas eu entendo que entra dentro dos meus ideais, do que eu acredito ser um mundo melhor. E a minha ideia desse ano, aí a gente já entra num lugar onde eu quero me posicionar esse ano, dessa minha mudança, eu quero ensinar política pras mulheres. Ensinar de política de mulher, ensinar política, ensinar sobre saúde sexual, ensinar sobre saúde da mulher, ensinar sobre psicologia da mulher, sobre o direito da mulher que é mãe, direito da mulher que é trans. Eu quero ensinar tudo isso. E num lugar onde o presidente é o Bolsonaro, eu não tenho esse lugar. Eu realmente não tenho. Então, eu não tenho como ser feminista, eu não tenho como ter os meus ideais e apoiar o presidente que a gente tem. Então, tipo assim, eu tenho muito que aprender, eu entendo praticamente nada sobre política, mas os meus ideais não deixam com que eu siga apoiando esse presidente. Pessoas da minha família apoiam, a gente briga muito sobre isso, mas, enfim, os meus ideais, como eu te disse, realmente eles não deixam que eu siga nessa posição. E tu sabe que eu já fiz essa provocação para alguns outros convidados, assim, porque eu te confesso que é uma opinião que eu não tenho ainda 100% formada na minha cabeça. Porque eu tenho amigos que são bolsonaristas, tenho amigos que são petistas, lulistas, como tu queira classificar, e eu tenho amigos que discordam de ambas as partes, mas escolhem uma deles. É que sabe o que eu quero dizer? Porque eu não posso dizer que eu sou meio termo. Se eu disser que eu tô em cima do muro, se eu disser que eu sou imparcial, que eu não quero nenhum nem outro, eu não posso. Tu é contra, por exemplo, eu sempre faço a mesma pergunta, os guris já estão cansados, que tu é contra uma pessoa que vota nulo, por exemplo? Total, eu acho que tem que votar num ou no outro. Quando tu vota nulo, tu tá dando favor pra quem tu não quer. Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito por conta Mas se o Lula tá ganhando numa pesquisa, ele tá na frente, então o nulo tu acha que favorece ao Lula, por exemplo? Sim, total. Então ele se abstém e aceita o cara que tá... Exatamente, é tipo assim, e decidam por mim.
É o cara que fala assim, ai, foda-se, decidam. Decidam a minha vida, mas daí também não reclama depois. Eu acho que é Então isso. tu prefere que votem contra ti, mas que se posicionem. Exatamente. Eu sou disso. A banca o que tu fala, senão depois tu não pode reclamar. Tu não pode reclamar que o Brasil tá uma merda, tu não pode reclamar que o combustível tá caro, que a carne tá cara. Tu não reclama. Fica bem quietinho. Segura teu pagode. Entendeu? Pra mim é isso. Não, compreensível. E eu sabe que eu compactuo com algumas dessas opiniões. E essa do voto nulo, assim, eu tô permeando. Porque, assim, já veio gente que já me disse que era a favor. Mas eu tenho esse pensamento, assim. Não que eu acho que, cara, tu votando nulo, na verdade, tu tá te posicionando. Porque tu tá entregando pra quem tá vencendo. Tu não tá fazendo nada de uma maneira contrária pra que isso não ocorra. Sim. Se o Bolsonaro tá na frente e vota nula, tu votou no Bolsonaro. Sim. Entre aspas. Sim. Se o Lula na frente votou. Mas lógico, o cara vai dizer, não, na verdade não, porque o voto nulo é uma escolha. Eu tive uma outra discussão com um amigo e ele me posicionou e, cara, esse ponto é legal também. Porque assim, ele disse, eu votar nulo, porque assim, se tiver mais votação nula do que escolha, isso sim. Né, a votação tem que ser refeita. Então, assim. Mas é que assim, a gente tá falando de uma eleição, entendeu? A gente não tem como ter um meio termo. É a mesma coisa. Eu agora, tipo assim, se eu pudesse escolher, eu teria um meio termo. Eu votaria em nenhum dos dois. Gostaria de uma opção melhor? Gostaria. Mas é que assim, eu não consigo ver um governo com o atual presidente. Eu não consigo. Eu não consigo, eu sou uma pessoa que tem ranço, preguiça mesmo. Então, assim, tu já deixou em todo o percurso que a gente já deixou quicando que esse novo processo de transformação do @fofoca de mãe pro @Pamela Aguilar vai ser de posicionamento. Ser feminista é um ato político, ser mãe é um ato político. E isso não tem a ver com o atual presidente do Brasil, não tem como. Não tem como eu ser... Até, inclusive, não tem como a gente ser comunicador com o atual presidente. Não tem como. Tudo a gente parece que a gente é vetado, tudo parece que a gente sabe. Então, assim, não tem como. Não tem como. Certo, e depois de todo esse percurso que a gente riu, a gente se divertiu, a gente se emocionou e a gente discutiu política, que eu acho fantástico, eu adoro, sou apaixonado. Discuto muito com os amigos que são de todas as vertentes ideológicas. Eu acho que só assim a gente consegue construir e aprender, né, essa troca que a gente aprende. É que, na verdade, todo mundo tem o seu ponto de vista. E que carrega uma carga, né? Que nem tu falou, tu tem a família, tu tem nas costas alguma coisa, um posicionamento, uma estrutura. Desde pais que impunham aquele pensamento ideológico, desde pais que não deixavam tu solto pra pensar o que tu quer. Estude sobre. Claro, sempre. Sempre é o mínimo. E assim, tu deu esse conselho, estude sobre, porque tu chegou exatamente no momento que tu faz as indicações, que é o nosso quadro chamado Olha Isso. O que é o Olha Isso? É o momento que tu indica algo, alguém. Por que eu não explico, por que eu não falo o que as pessoas já indicaram? Porque geralmente eu condiciono quando eu falo. Então assim, o que é a cara da Pamela que as pessoas, talvez o seguidor mais fanático, mais ferrenho teu, já saiba, ou talvez ele não saiba ainda. O que tu consome, o que tu gosta, o que tu acompanha, que tu possa indicar, que talvez as pessoas não tenham a ciência, ou que talvez já tenham ciência, mas que tu quer expor pra alguém que não tinha te acompanhado. Mas aí é um negócio muito aleatório, não tem nada a ver com nada que a gente falou. Tudo bem. Não tem nada a ver com o que a gente falou, que é um livro que eu comecei a ler de novo pela 3ª vez. Enfim, é um assunto mega aleatório agora. Mas é um livro que eu gosto muito e eu acho que me fala muito de mim, fala muito de amigas minhas e de pessoas que eu conheço. Que é o livro Para Todas as Pessoas... Peraí, agora fugiu o nome do livro. É do Yandé Albuquerque, Para Todas as Pessoas Intensas. Eu preciso confirmar o nome do livro. Para Todas as Pessoas Intensas. Eu acho que é esse o livro. Yandé Albuquerque, eu vou ter que pesquisar aqui. Não, o Google que é um livro que fala sobre ser intensa, que eu sou uma pessoa muito intensa. Sério? Eu sou muito... Para Todas as Pessoas Intensas, do Yandé Albuquerque. Ele é do Instagram. Uhum. E ele tem vários outros livros, que é Para Todas as Pessoas Apaixonantes, Onde Existe Reciprocidade, Não Se Demore. Para Todas as Pessoas Resilientes também. Então ele fala muito sobre intensidade e, enfim, querendo ou não, agora pensando bem, fala muito sobre isso. Tudo que a gente disse. Eu sou uma pessoa intensa em qualquer âmbito da minha vida. Em qualquer âmbito. Quando eu estou trabalhando, eu sou extremamente intensa no meu trabalho. Quando eu sou mãe, eu sou completamente intensa na minha maternidade. Quando eu estou com alguém, eu sou completamente intensa com essa pessoa. Então, esse livro, ele parece que ele fala muito de mim, da minha essência.
de quem eu sou. E é um livro que eu indico pra muita gente. Que, tipo assim, sendo solteira, eu vejo muita gente falando assim, tu não pode ser solteira, tu não pode demonstrar teus sentimentos. E em tempos de internet, em tempos de relacionamentos rasos, rápidos, se mostrar intensa, se mostrar seus sentimentos, acaba sendo meio volátil. As pessoas, tipo assim, ai meu Deus do céu. As pessoas desacostumaram a serem cuidadas, a receber carinho. E isso diz mais sobre a outra pessoa do que a mim. E isso é uma coisa que eu aprendi com esse livro. Tipo assim, tá tudo bem eu ser assim. Se a pessoa não soube receber, isso é um problema dela que ela tem que tratar e vai pra terapia, meu anjo. Fica a dica pra galera aí. Mas esse livro que eu voltei a ler foi exatamente porque eu quero fazer essa mudança no meu perfil. Tipo assim, eu vou ser muito intensa em tudo isso que eu vou entregar. E eu preciso lembrar pra mim mesma que, tipo, tá tudo bem. Então, acho que essa é a minha dica. Perfeito, a dica que envolve intensidade. Quando tu falou, façam terapia, saiba que essa já foi uma indicação do Alex. O Alex Bagé, que é o jornalista, que hoje é da Gaúcha, participa do Sala de Redação, e ele falou isso aí. Ele disse, cara, ele é um cara que já tem pouco mais de 40 anos, ele disse, eu comecei tarde, mas é um processo de autoconhecimento, eu já fiz também terapia. Se todo mundo fizesse terapia, a gente não estaria onde a gente estava, meu anjo. A gente não estaria. Sem dúvida. E eu assim, quando tu cita a intensidade, tu foi falando, eu fui aqui refletindo, pensando, e eu acho que assim, todo mundo que milita, seja lá na direita, na esquerda, no centro, no liberalismo, no conservadorismo, ela parte de uma intensidade de pensamento, de tu querer expor os teus ideais, de tu querer lutar por aquilo. Eu acho que é um percurso, né? Seja lá qual for a bandeira que tu defenda, eu acho que que aí a gente entra na questão do feminismo, a gente entra no lado feminazi, né, que são as muito radicais. Eu não tenho nada de radical. Eu acredito, tipo assim, tu tem que entender o que é melhor pra tua vida, né? Porque tem feminista, que não pode se depilar, tem a feminista, enfim, tem várias vertentes, assim, como qualquer movimento, né? Tu tem que entender o que é melhor pra tua vida. Eu já tive fases mais radicais, hoje eu tô numa fase muito mais tranquila, numa fase entendendo muito mais sobre o meu lado mais feminino, porque eu sempre fui muito mais essa pessoa ativa, né, que traz esse lado masculino, que, enfim, pra quem estuda é o lado yang, masculino e feminino. E eu tenho um lado yang muito presente na minha vida, que é esse lado de fazer acontecer, de agir e tudo mais e tal. E hoje eu tento entender um pouco mais por que meu lado feminino não aparece. E aí, tu acaba batendo com os negócios da feminilidade, e aí tu vai adaptando, sabe? Eu acho que, tipo, a intensidade, pra mim, ela tem muito, tipo assim, tu é intensa sendo verdadeira com os teus sentimentos, sabe? Com o que tu acredita dentro de ti, baseado em tudo que tu já aprendeu e baseado em tudo que já estudou fazendo terapia. Porque só aí tu consegue entender o que é teu e o que é dos outros. Porque muita coisa a gente traz do que é dos nossos pais, tipo assim, 90% das coisas é do que é dos nossos pais. E aí o resto a gente vai, isso aqui é meu, isso aqui é do outro, isso aqui, isso aqui, e aí tu filtra. E aí hoje eu consigo entender um pouco mais dessa minha intensidade, assim, sabe? Então eu acho que eu tô num caminho, aí por isso vem essa mudança, que as pessoas realmente não estão esperando, e que vem muito disso, assim, tipo assim, a Pamela mudou, a fofoca de mãe mudou, a fofoca de mãe cresceu, e hoje ela quer seguir com as próprias pernas, ela quer seguir com a sua própria intensidade, e é isso que ela vai fazer. E com a reprodução da intensidade, da dedicação, da militação não existe, né? Das militâncias, meu Deus. Professor, esses dias eu elogiei minha professora de português, que ela tá vendo isso aqui, vai me matar. Militação terrível. Das militâncias, reproduções de todas as conversões e convergências da Pamela, a gente encerra esse programa, né? Foi muito legal dividir esse espaço contigo. E agora, né, nessa despedida, eu peço que tu fale também um pouquinho, brevemente, sobre o teu podcast, sobre o @ dele para o pessoal acompanhar. Ele vai ser retomado agora em 2022? Vai, com certeza, com certeza. A gente deu um break aí. O Diz Aí Fofoca, que é um podcast que veio para contar boas fofocas sobre pessoas. Enfim, todo mundo tem uma boa fofoca para contar, não é mesmo? E é um programa onde a gente conversa sobre tudo, a gente tem algumas brincadeiras. A gente tem um Nunca que sempre dá um probleminha ali, a gente faz algumas brincadeiras com os convidados. A gente tá apenas, nós vamos entrar no 7º episódio só, então é super novinho. É um bebezinho prematuro, mas que surgiu justamente com essa ideia de mostrar um lado meu de conversa, de bate-papo com as pessoas, que era uma coisa que eu sentia falta de ter nas minhas redes sociais. E tá me dando muito orgulho, tá me dando um prazer de fazer imenso.
Então, convido vocês para acompanhar o Diz Aí Fofoca. Tem no Instagram, tem no YouTube também. Os episódios tem com gente maravilhosa, tem com gente famosa, tem com gente desconhecida. Que é essa ideia de trazer gente famosa, mas também trazer aquelas pessoas mais desconhecidas, que eu acho que todo mundo tem alguma coisa de bacana. Tem um conteúdo, claro. Pra contar pra gente, pra ensinar pra outras pessoas. Então é muito essa ideia e eu tô muito feliz com o resultado. Então acompanhem a Pamela Aguilardi no Instagram, acompanhem o Diz Aí Fofoca no YouTube, no Instagram também. Se inscrevam no Diz Aí Fofoca, se inscrevam no Olhos Papo, se inscrevam no nosso canal de corte, que é uma novidade também de 2022 que a gente está trazendo. A gente quer fazer uma mexida aqui para dar um up no nosso canal. E novamente agradecer ao Rocket Club, Anderson Cabelo, Matheus Giuseppe, por toda essa estrutura, por todo esse trabalho, por todas essas dedicações de forças e energias para que isso saia do papel. Cada um tem sua função, tem seu trabalho, e a gente sai do trabalho, vem aqui e continua fazendo isso aqui acontecer, se dedica horas da vida, porque é uma coisa que a gente gosta, que a gente acredita. Exatamente. Eu acho que é muito disso que tu falou, que a gente acredita nesse trabalho, e eu acho que é a base dessa tua consistente carreira até o momento. Obrigado, Pamela. Obrigada, eu amei. Muito obrigado a todos que vieram até aqui. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, muito obrigado. Até semana.